Salve Dev, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso de Next.js. E essa aula aqui é uma aula complementar à nossa aula de rotas dinâmicas do Next. E eu estou fazendo ela aqui para complementar porque eu esqueci de falar uma coisinha sobre as rotas dinâmicas. Bom, vamos lá, eu estava gravando aqui sobre o grupo de rotas e daí eu percebi que eu não gravei uma coisinha, uma outra funcionalidade que a gente tem nas rotas dinâmicas. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, eu vou voltar aqui para minha página inicial, e eu tenho aqui o exemplo que eu tinha dado nas rotas dinâmicas do slug e do id. Então se eu passar aqui, por exemplo, /blog, entendendo CSS, opa, não funcionou porque eu não tenho mais a rota slug, né? Eu tenho a rota id só. Então eu tenho aqui /blog, entendendo CSS, /1, por exemplo. E daí ele pega, né, o nosso id que eu coloquei aqui e também o nosso slug que eu coloquei aqui. Então eu vou entrar na page aqui e é exatamente isso. A gente tem o id e o slug. E se eu quiser criar uma rota que aceite vários endereçamentos dinâmicos sem ter que ficar criando pastas e pastas e pastas? Porque aqui eu precisei criar a pasta dinâmica, né? A rota dinâmica slug e também a rota dinâmica id. Mas e se eu quisesse criar com uma única pasta, eu pudesse fazer essa mesma coisa? Então vamos lá? Aqui eu vou tirar a pasta id, eu vou jogar aqui a pasta, eu vou jogar aqui o page.tsx para dentro da slug, e beleza, ela vai continuar funcionando. Eu só vou tirar aqui e deletar a nossa pasta id. Prontinho. Olha só, vai parar de funcionar aqui porque eu não tenho mais a pasta id, mas o meu endereçamento aqui para entendendo CSS continua funcionando porque a gente tem aqui a pastinha dinâmica do slug. Mas se eu quisesse ainda ter o meu ID ali na frente, eu posso simplesmente vir aqui, renomear a nossa pasta, e aqui antes do slug eu coloco 3 pontinhos. Colocando esses 3 pontinhos aqui, agora o Next vai entender que eu posso ter mais de um path, né, mais de um segmento de rota ali. Então eu tenho o segmento entendendo CSS, que eu posso mudar aqui, por exemplo, para categoria. Vamos supor que aqui eu estou pesquisando no meu blog, aí eu estou pesquisando por uma categoria específica, por exemplo, postagens sobre tecnologia, e eu quero pegar a postagem sobre tecnologia de ID 1, de ID 2, de ID 3. Então vamos lá, coloca aqui blog /tech, que seria a categoria, /1. Vai funcionar? Olha só, funcionou. Ele não deu erro, porque ele tem tech 1 aqui agora. Só que você pode perceber aqui que antes a gente pegava ID e slug. E aqui ele trouxe o tech e 1. Então, no caso, tech aqui que é a nossa categoria e o 1 que é o ID. Mas como que ele fez isso? Se eu tirar o slug e o ID aqui, ó, vocês vão ver que isso vai sumir. Mas qual desses dois caras aqui de fato está pegando o que a gente está passando aqui em cima? É o slug, porque o slug é o que a gente colocou aqui na nossa rota, né? Na nossa pasta, no nome dela. Então, se eu tirar o ID daqui e tirar o ID daqui, não tem problema, vai continuar funcionando. E por que que ele pegou tanto tech quanto 1 aqui? Porque agora, deixa eu abrir um outro arquivinho aqui, agora como que o Next está tratando essa rota? Quando a gente passa para ela, a gente fala aqui, ó, que a gente vai ter um params, e esse params vai receber um slug. Só que esse params está recebendo um slug que ele, na verdade, não é exatamente uma string. Agora, ele é um array de strings, porque ele vai vir cada segmento de rota que eu colocar ali. Então, ele vai vir dessa forma aqui, ó. A gente vai ter o slug, dentro do slug a gente vai receber um array, e esse array ele vai ser basicamente isso aqui, ó, tech e 1, que foi exatamente o que a gente colocou ali. Se eu colocasse aqui, por exemplo, tech, e dentro de tech, por exemplo, a gente teria postagens ali, né, outras subcategorias sobre programação JavaScript, sobre programação Java, PHP, Python, qualquer outra. Então vamos supor que eu quero tech, quero JavaScript, ID 1. Olha só, tech JS1. Ficou tudo junto, mas basicamente ele fez isso aqui, ó, tech JS1. Ele fez isso daqui. Então ele vai criando e colocando isso num array de strings. Posso fechar isso daqui. E agora como que a gente pode simplesmente dar um slug aqui, ó, um join, para a gente colocar uma separação aqui e colocar que eu quero uma vírgula e um espaço. Olha só, ele separou cada item do meu array com uma vírgula e com um espaço. Então a gente tem tech JS e 1. Ah, Felipe, mas eu quero pegar, por exemplo, só o JS, né? Então eu sei que aqui, ó, o JS, ele vai estar no nosso endereço 1. Olha só o JS. Por quê? Porque todo array começa com o index 0 e assim vai colocando. Então, como a gente tem 3 itens no nosso array, o item tech, o item JS e o item 1, o nosso item JS está no endereço, né, no caso no index 1, que é 0, 1 e 2. Se eu quiser pegar só o tech, eu coloco aqui que eu quero o index 0. Olha só, ele pegou só o tech.
Então ele transformou o que antes era só uma string que a gente recebia do Slug em um array de strings. Então eu posso continuar passando qualquer coisa aqui, ó. Vou voltar o join ali para fazer a separação. Melhor, vou até fazer uma separação um pouquinho melhor. Vou colocar um espaço, traço, espaço. Vou salvar aqui. E olha só, tech, vou dar um Ctrl mais aqui para vocês verem, que eu acho que estava muito pequeno. Olha só, tech, JS e 1. Se eu passar aqui, ó, mais qualquer coisa, por exemplo, banana, e der um enter, olha só, tech, JS, 1, banana. Então assim é que a gente consegue pegar todo o segmento de rota de uma única vez. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like no canal, se inscrever se não for inscrito para acompanhar esse curso de Next.js, para dar aquela força para a gente continuar aí o canal crescer. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, valeu e fui!